Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 19. O túnel que passava por dentro da rocha viva dobrava com uma repentina volta em ângulo reto e eventualmente abria-se para a face de um penhasco. Kratos olhou para cima e viu que a saliência era tal que ele teria de encontrar bordas e agarrar-se a elas para atravessar uma extensão de rocha antes de poder escalar. Um rápido olhar o convenceu de que nada além de morte o esperava lá embaixo. Ele passou as mãos nas coxas mais uma vez para limpar o último vestígio de sangue. Os ferimentos que sofrera haviam estancado, e mais. As mortes de seus adversários haviam renovado sua própria energia e acelerado sua cura. Era assim desde o dia em que Ares respondera sua oração, feita diante do rei bárbaro. As feridas se curavam rapidamente, mas as consequências da batalha sempre o esgotavam, porque, enquanto seu corpo estava inteiro, seu espírito nunca mais esteve. Não demonstre misericórdia, ele ordenou a seus guerreiros, enquanto entrava o navio aldeia. Um santuário dedicado a Atena estava ao final do caminho, um santuário que zombava do Senhor Ares e irritava Kratos. O que quer que irritasse o deus da guerra, irritava seu servo. Kratos foi o primeiro a acender uma tocha e jogá-la em um dos telhados de palha. As chamas explodiram na noite, mas eram apenas uma chama de vela em comparação com a raiva e sede de sangue que ferviam dentro dele. A vila inteira era uma afronta. "Matem todos eles!" gritou, e passou a usar as lâminas do caos para mostrar a seus homens a maneira correta de assassinar. De uma extremidade da aldeia à outra, ele matou sem hesitação. As lâminas giravam em um arco mortal, como em um molde, que terminava com a vida de quem estivesse tentando lutar contra ele com foices e martelos. E também com aqueles que não faziam nada, a não ser implorar por sua piedade. Kratos não conhecia compaixão. Ele não teria misericórdia com a velha mulher mancando fora do santuário. Ele empurrou-a para o lado. Aqueles que estivessem dentro morreriam pela sua espada. "Cuidado, Kratos!" ela intimou com sua voz rachada e antiga. "Os perigos no templo são maiores do que você imagina." Ele riu asperamente. Ele era Kratos, e não temia ninguém nem coisa alguma, e especialmente não receava os golpes fracos dos acólitos que estavam lá dentro. Suas poderosas lâminas do caos começaram a girar, cortar, penetrar e matar, até que ele não viu mais nada além de um céu vermelho de sangue derramado. E então havia mais 2 corpos no chão a seus pés, novas vítimas de sua sede de sangue. Kratos olhou para eles e gritou. A voz insensível de Ares encheu o templo. "Você está se tornando tudo o que eu esperava que seria, espartano." A raiva encheu-o novamente, ao lembrar de como Ares o havia usado vilmente. Kratos respirou fundo e forçou-se a retornar da maré escura que ameaçava afogá-lo. As visões seriam o seu legado para sempre, a menos que ele fizesse o que Atena havia ordenado. Os deuses apagariam seus pesadelos, suas memórias, e ele poderia viver em paz consigo mesmo novamente. Tudo o que ele precisava fazer era atravessar o penhasco rochoso. Ele deu um passo, empurrou uma sandália em uma fenda pequena e estendeu os braços amplamente na direção de uma garra que mal podia alcançar. Seus dedos presos na saliência estreita de pedra permitiram que ele movesse o outro pé e assim continuasse a escalar a face rochosa do penhasco. Muitas vezes ele havia escalado montanhas para flanquear um inimigo, de modo que esse não era um desafio novo para ele.
Pelos deuses, não! As palavras escaparam de seus lábios quando ele viu que a protuberância de pedra à frente começou a aumentar e tomar forma. A pedra arrebentou e tomou a forma de uma criatura do tamanho de um homem e com a cauda de escorpião para bloquear o caminho de Kratos. Sacar as lâminas do caos requeria uma estabilidade que ele não tinha. Ele pulou, buscou novos pontos de apoio e agarrou o escorpião. Sua cauda agitou-se como um chicote. Mas Kratos manteve um aperto firme em sua garganta e posicionou seu corpo de modo que a cauda mortal passasse por ele inofensivamente. Ele resmungou, concentrando toda a sua força para esmagar a traqueia blindada do monstro. A quitina rachou e a coisa começou a se debater violentamente. A cauda ficou ainda mais ameaçadora. Kratos esquivou quando a cauda zuniu pelo ar, mirando seus olhos. Uma gota de veneno que adornava a ponta do ferrão espirrou em sua testa e ardeu como fogo. Seu domínio sobre a criatura enfraquecia, enquanto o veneno escorria em sua sobrancelha, queimando-a e ameaçando pingar em seu olho. Kratos bateu o braço contra o veneno para evitar que ele cegasse, mas seu braço estava coberto de sangue coagulado. O sangue entrou em seu olho, cegando-o. Assim como ele havia experienciado em batalha, o sangue caiu como um véu escuro do rio Estige em sua visão. Ele piscou furiosamente para limpá-lo. O sangue em seus olhos era melhor que o veneno que o cegaria permanentemente. Mas a distinção desapareceu rapidamente quando ouviu o gás raspando na rocha abaixo dele. O monstro escorpião havia caído alguns metros abaixo quando ele o liberou, mas agora estava voltando para matá-lo, e ele não podia vê-lo. Ele fechou os olhos com tanta força que lhe causou dor. Depois lembrou-se dos dois corpos no santuário de Atena. Raiva e lágrimas explodiram dentro dele e sua visão era cristalina novamente. O escorpião de pedra estava a alguns metros de distância e aproximando-se. Sua cauda com um ferrão venenoso preparada para um golpe mortal. Kratos fez um movimento feroz, pegou a criatura pelo pescoço novamente e torceu-a violentamente. A cauda percorreu um arco sobre a cabeça da criatura, atingindo a rocha a alguns centímetros de Kratos. Com outro grito para reunir sua força e raiva, Kratos juntou seus dedos, quebrando completamente sua garganta. Ele a segurava, agora suspensa, longe do chão. Ele já não precisava ver claramente para terminar o serviço. O bicho se contraía debilmente, até o resto de sua vida desaparecer. Kratos deixou-o cair, observando o corpo bater repetidamente nas rochas do penhasco antes de desaparecer muito abaixo. Kratos limpou o sangue de sua mão e continuou atravessando o penhasco, ainda piscando para recuperar sua visão completamente. Ele tinha escalado apenas alguns metros, sem nem mesmo chegar ao local por onde poderia ir direto para o topo, quando novos ruídos de garras o alertaram para outras daquelas coisas que surgiam das pedras. Atena, você exige muito de mim, disse ele, tentando acelerar ao longo do caminho que havia sondado pela pedra. Kratos mal havia alcançado o ponto em que poderia subir diretamente para o topo, quando dois monstros atacaram-no repentinamente, correndo pela rocha vertical, como se estivesse em um terreno plano. Kratos encontrou uma saliência e posicionou os dois pés sobre ela. Ainda suspenso, ele arrancou uma pedra livre com sua mão direita e atirou-a com toda a força. O míssil navegou com precisão. O escorpião mais próximo reagiu instintivamente e atacou a pedra com sua cauda mortal. Essa era toda a abertura de que Kratos precisava para lançar uma segunda pedra, que atingiu exatamente o meio da cabeça da criatura. A cauda voou para afastar esse novo ataque, e o monstro escorpião ferrou-se. Sem esperar que a criatura moribunda caísse do penhasco, Kratos jogou uma terceira pedra, desalojando-a. Agora ele enfrentaria apenas mais uma. Esse monstro arqueou as costas e derramou lascas de pedra em todas as direções. Kratos protegia seu rosto contra as agulhas calcificadas e inutilmente buscou outra rocha. Não havia nenhuma. Kratos olhou para cima, traçou seu caminho até o topo do penhasco e começou a escalar, o escorpião diretamente sobre ele, correndo mais rapidamente do que ele podia escalar tal rocha uniforme.
A poucos metros do topo do penhasco, Kratos soltou-se e caiu. Ele colidiu com o escorpião no local ocupado por todas as 8 pernas do monstro. Com um giro, Kratos mudou de direção e agarrou o ferrão que se arqueava para cortá-lo e envenená-lo. Uma pequena gota de veneno amarelo pingava da cauda. Seu peso estava inteiramente apoiado no enorme escorpião, e quando o espartano caiu em cima da cabeça da criatura, surpreendeu-a tanto que suas pernas começaram a se soltar da parede uma a uma. Kratos agarrou-se à cauda que se movimentava violentamente até estar certo de que o escorpião não poderia manter sua aderência à parede por mais um instante. Com um torção feroz, ele puxou a cauda e despejou o monstro. No mesmo instante, ele chutou com força a face rochosa do penhasco e procurou um apoio. O escorpião seguiu seus companheiros para o distante solo, e Kratos pendurou-se pelas pontas dos dedos de uma mão em uma reentrância pequena e empoeirada. Pouco a pouco, seus dedos deslizaram. Ele olhou para baixo para não ver onde poderia cair, mas para encontrar pontos de apoio. Impossibilitado de localizar algum por perto, ele lançou suas pernas o mais forte que pôde. A dor enlaçou sua perna, mas seus dedos estavam bastante apoiados na lasca para que pudesse suportar seu peso. Seus dedos deslizaram, mas os pés o apoiaram quando ele escorregou. Ele se levantou no apoio duramente conquistado e seguiu seu caminho rocha acima para chegar ao topo do penhasco. Uma vez lá, Kratos caiu de joelhos e fez uma oração silenciosa para os deuses, embora o tipo de ajuda que ele havia recebido deles anteriormente fosse um enigma. Ele havia sobrevivido por conta de seu próprio esforço e continuaria a ser assim. À frente, em meio ao portal aberto na lateral da montanha, procediam estampidos, barulhos de máquinas e ruídos que ele não conseguia identificar. Sacando as lâminas do caos, ele se aproximou do portal e avançou pelo túnel. Ele parou ao lado de uma esteira rolante que desaparecia sob uma saliência rochosa. Kratos usou suas lâminas contra a pedra, mas mesmo a magia potente presa no metal não poderia mover um pedregulho sequer. Ele se virou e olhou na direção em que a esteira se dirigia, e viu que produzia os ruídos desconhecidos. Enormes blocos cravejados com pregos longos colidiam repetidamente. A única maneira de avançar era correr contra a direção da esteira rolante e passar pelo rítmico abrir e fechar da mandíbula de metal e pregos. Kratos retornou as lâminas para seus pontos de descanso em suas costas, calculou a ação das mandíbulas mortais e pulou na esteira rolante. Ele calculou mal a velocidade e foi arrastado pela esteira para ser esmagado na parede de pedra. Ele gritou de dor e recuou. Embora a face da parede parecesse ser de pedra comum, seu mero toque desferiu lanças quentes de dor em seu corpo. Kratos começou a correr, até equilibrar sua velocidade com a da esteira. Em seguida ele empregou mais esforço e triunfou sobre ela, aproximando-se do primeiro conjunto de pedras que se esmagavam. Além desse, havia muitos mais. Uma vez comprometido com essa aventura, ele não tinha escolha senão mergulhar à frente e nunca vacilar. O menor erro jogaria entre os painéis perfurantes, empalando-o. Se ele fosse para trás, voltando com a esteira transportadora, seria arrastado para a parede e receberia torturas que queimariam o âmago de seu ser. Com tal incentivo, ele aplicou uma velocidade explosiva e, com sucesso, passou pelo primeiro conjunto de pedras. A Scylla e Caríbides que bloqueavam a sua passagem obrigaram-no a concentrar totalmente para evitar um esmagamento das garras e de seus dentes afiados. Ele disparou, verificou a velocidade necessária e rompeu à frente quando as mandíbulas de metal se abriram e não recebeu nenhuma lesão. A passagem final não operava em um padrão, mas era inspirada pelo caos. Kratos virou-se quando uma faca afiada atingiu no bíceps, segurando-o no lugar. Percebendo o perigo de ser contido, ele impulsionou-se violentamente e deixou para trás um bocado de músculo sangrento para que pudesse correr ao longo da esteira em direção a uma saliência de pedra onde poderia descer com segurança. Em vez de os sons das máquinas diminuírem,
Kratos ouviu-os ainda mais altos ao longo de um túnel que levava a uma sala, que o convenceu de que o arquiteto havia enlouquecido por causa dos deuses. Profundas ranhuras duplas formavam um campo quadrado. Rolando sem parar nas ranhuras, havia rodas de lâmina dupla. Duas bordas eram reluzentes e tão afiadas que Kratos tinha de fechar os olhos quando elas corriam perto dele. Do outro lado da sala, um portão de ferro bloqueava a saída, mas ele viu a solução para isso. Uma alavanca se projetava do centro de um quadrado. Bastava impulsioná-la e o portão subiria. Mas chegar a ela exigiria cronometrar o tempo das lâminas e lançar-se de maneira mais ousada do que no seu desafio anterior. As rodas afiadas nunca paravam, nunca descansavam, e iriam cortá-lo em tiras se ele cometesse um único deslize. Com um salto poderoso, ele pulou por cima de uma roda e caiu ileso no meio de um quadrado. Ele ficou ereto quando as rodas passaram ao lado e atrás dele. Kratos calculou a periodicidade da roda à frente e pulou quase na mesma hora em que ela passava, alcançando um quadrado que ficava mais perto da alavanca. Só então ele percebeu que o ritmo frenético das ondas mortais havia aumentado. Quanto mais perto ele chegava da alavanca, mais rápido as lâminas rolavam. Ele buscou as lâminas do caos no intuito de destruir qualquer uma das rodas em seu caminho, mas parou. Será que o arquiteto teria imaginado um ataque contra as serras e encontrado uma maneira de preveni-lo? O metal das rodas carregava um brilho prateado diferente de tudo o que Kratos já vira antes. Embora as lâminas do caos fossem magicamente forjadas, e mesmo que Ares nunca tivesse dito que elas podiam ser quebradas, Kratos obedeceu ao seu instinto, que lhe dizia que as lâminas eram as armas erradas para usar contra as rodas. Ele tinha outros armamentos, claro, mas as lâminas do caos deveriam estar intactas para assassinar Ares. Uma vez que o deus da guerra havia fundido as espadas aos antebraços de Kratos, e que o espartano vinha utilizando-as por 10 longos anos de assassinatos em nome de Ares, nada mais justo que o fantasma de Esparta enfiar suas pontas através do corpo do deus e vê-lo morrer pelas suas próprias armas. Kratos abandonou os punhos das lâminas e mergulhou para a frente, dependendo da sua coordenação e habilidades inatas para esquivar-se do movimento mortal das rodas. Ele tropeçou no quadrado que segurava a alavanca, recuperou o equilíbrio e moveu a estrutura com toda a força. A resposta foi tudo o que ele esperava. O portão de metal do outro lado da sala fez barulho e tiniu ao abrir. Kratos levou alguns segundos para reunir a sua sagacidade e começar a saltar sobre as rodas para sair da câmara, quando viu o portão descendo lentamente. Você é diabólico, Kratos disse, pensando em meia dúzia de maldições para lançar sobre o arquiteto. A alavanca, uma vez puxada, permitia que a porta permanecesse aberta por um curto período. Mais 2 vezes Kratos utilizou a alavanca e contou o tempo para determinar quão rapidamente ele deveria saltar por metade da câmara cheia de foices redondas da morte. Não era muito, mas seria o suficiente. Kratos se preparou, puxou a alavanca e saltou para o quadrado adjacente. Pegando velocidade, saltou para o próximo e para o próximo. Então percebeu que o portão estava se fechando, e ele ainda tinha mais 2 quadrados para atravessar. Ele irrompeu em uma explosão de velocidade que permitiu uma roda passar pelo seu peito, abrindo um corte superficial sobre suas costelas. Girando e usando o impacto para adicionar velocidade, ele saltou alto sobre a última roda que bloqueava o acesso ao portão. Deu uma cambalhota e passou pela porta com apenas alguns segundos e alguns centímetros excedentes. Kratos deitou de costas, olhando para o teto abaixo do corredor, enquanto recuperava sua força. Com um estalido do metal e pedra para trás, ele seguiu em frente, através de um túnel, até sair na frente de um cômodo com um enorme portal circular. Pressionando seu olho contra uma rachadura no meio da estrutura de pedra, ele viu um altar lá fora, sob o brilhante sol do deserto. Mesmo com seus esforços mais poderosos, ele não conseguiria arrombar a porta a partir da pequena rachadura.
Ele tivera uma visão tentadora de onde deveria ir, mas nenhuma dica de como abrir a porta. Kratos se virou e olhou o imenso aposento onde estava. Ele correu os olhos para cima e encontrou algo que parecia familiar. Bem acima das bordas e passarelas do aposento, ele avistou uma estátua de Atlas equilibrando o mundo em seus ombros vigorosos. Todas as abutres haviam trazido Kratos para um lugar que só poderia ser descrito como um santuário em homenagem ao Titã. Correndo na direção de um ponto em que ficava abaixo da passarela, a quase 6 metros sob sua cabeça, Kratos captou os detalhes e o que ele poderia fazer para avançar. Atlas estava esmagado pelo peso do mundo. A carga deveria ser aliviada. Kratos se dirigiu para uma manivela situada atrás da imponente estátua e, hesitantemente, pressionou-a. A manivela moveu-se um pouco, até sua resistência aumentar, a ponto de Kratos ter de se esforçar ainda mais. Desviando o olhar da estátua para a passarela, uma segunda alavanca, acima da estrutura, revelou-se. Com a mente repleta de possibilidades, Kratos chegou a uma decisão rápida e aplicou-se a girar a manivela. Pouco a pouco ela se movia. Com mais esforço, ela girou um ciclo completo. Com ainda mais empenho, forçando os músculos e com o suor escorrendo enquanto a resistência aumentava, ele conseguiu girá-la totalmente uma segunda vez. A estátua agora tinha somente metade do mundo em seus ombros. Sabendo que havia tido sucesso em descobrir o que deveria ser feito, Kratos inclinou as costas, firmou-se no chão e começou a mover a manivela a uma velocidade constante. Com cada giro, o mundo levantava um pouco mais dos ombros de Atlas, até que a estátua já quase não estivesse dobrada pelo peso nas costas. Apesar do melhor esforço de Kratos para girar a manivela ainda mais, ele agora encontrou total resistência. Ele afastou-se e olhou de volta para a segunda alavanca, em cima da plataforma do outro lado do aposento. Ele colocou impulso total em suas pernas para saltar e atingir a passarela. Kratos estava no mesmo nível dos olhos de Atlas. Embora as órbitas fossem esculpidas em pedra fria, ele sentiu que o filho de Japeto, irmão de Prometeu e Epimeteu, encarava-o com alívio. Ele aplicou pressão na alavanca da passarela. Esta requisitava pouco esforço em comparação com tirar o mundo de cima de Atlas. Kratos recuou quando viu a estátua ficar um pouco mais alta e levantar o globo enorme em sua direção. Sem lugar para se esconder, Kratos esperava a morte. Em vez disso, o globo terrestre saltou 2 vezes e rolou sobre a passarela. Kratos observou enquanto a pedra colidia com o portal que ele fora incapaz de abrir. O tamanho do globo correspondia exatamente ao diâmetro da porta. Kratos olhou para o altar, onde um sarcófago de ouro envelhecido brilhava sob o sol quente. Ele pulou da passarela e foi descobrir qual era a nova armadilha que o arquiteto havia colocado em seu caminho. Nota 2. Sila e Caríbide são 2 monstros marinhos da mitologia grega. Cada um deles ficava em uma extremidade do estreito de Messina e juntos dificultavam o movimento dos navios, enviando tufões. O autor os coloca no texto como uma metáfora à ameaça dupla das garras que Kratos deve enfrentar.